Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim agora para falar de clima e tempo. A gente tem aí indicações de que a condição de secura vai predominar principalmente na região central do país. Tem uma frente fria que está tentando avançar, chega até metade do Rio Grande do Sul ali, mas não consegue avançar por causa de um bloqueio que está acontecendo e a gente vai explicar direitinho como é que esse bloqueio está atuando. E quem vai nos ajudar nesse entendimento é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Está aqui já o Assis com a gente. Bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Então, um bloqueio atmosférico vai impedir o avanço das frentes frias, assim, nos próximos dias. Isso significa o quê? Secura, temperaturas em alta e algum alerta especial? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Uma satisfação de estar conversando com vocês. Realmente, a gente vem alguns dias já essas situações assim também, né? De bloqueio, volta ao normal, depois vem de novo bloqueio, e agora de novo assegurou esse bloqueio mais pela frente, em que impede a subida dos sistemas frontais de locais para norte, né? Ficando apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E isso faz com que haja um predomínio forte da massa tropical quente seca entre a parte central, sudeste e também até parte sul do Brasil, né? Pegando mais o Paraná, e que faz com que as temperaturas fiquem elevadas e baixe a umidade do ar. O que acontece? As frentes frias até elas chegam, né, Assis, mas elas não conseguem evoluir, certo? Exatamente. As frentes frias vêm, né? Aí chega entre ali o Uruguai com o Rio Grande do Sul, aí, vamos dizer assim, para ali, né? Elas param, ficam estacionárias ali, e dali vai ficar causando chuva ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, e depois o vento empurra para o oceano. Aí vem a outra de novo, acontece a mesma situação, fica parada entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai, causando chuva ali, depois novamente, alguns dias, o vento empurra para o oceano novamente, não deixa subir para norte. Às vezes, a segunda frente no decorrer depois da próxima semana, essa que deve subir e pegar um pouco ali, já pegando mais Santa Catarina, mais pouca coisa. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai entender a dinâmica desse bloqueio atmosférico, o Assis vai mostrar para a gente. São imagens bem legais dos mapas meteorológicos lá. Mas antes disso, Assis, eu queria entender o que aconteceu, principalmente nos últimos dias, né? Muito frio, queda de temperatura, mas me parece que essa condição já está mudando. E principalmente a umidade que existia antes da chegada da massa de ar frio também já está diminuindo bastante, né? Exato. Vamos chamar aqui, por exemplo, a umidade do ar de ontem, né? A baixa umidade do ar ontem, Alex, que já mostrou uns valores bem baixos, né, de umidade do ar, abaixo em torno de 10%, 15% em várias regiões, né? Vamos chamar o horário aqui mais crítico, né? Eu acho que eu chamei temperatura, deixa eu mudar para a umidade do ar. Vamos mudar aqui. 27. Então, se a gente vê aqui, ó, essa área toda deixa eu aumentar mais a tela aqui. Essa área entre Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e parte do Tocantins está de mais ou menos quase branco, mostra que a umidade aqui foram valores abaixo de 20%, ou seja, as umidades nessas áreas aqui foram valores de 10, 12, 13, 15% nessas áreas todinha aqui, ontem à tarde. Então, a gente vê que já teve um predomínio forte do ar seco, temperaturas elevadas, essas regiões, as temperaturas entre o Mato Grosso, o Tocantins e vindo aqui para a parte norte do Mato Grosso do Sul, as temperaturas estão de 38, 39, já chegando a 40 graus também, algumas áreas do Tocantins, estão bastante elevadas as temperaturas. E a umidade relativa ideal é 60%, Assis, é isso? A umidade relativa ideal é ficar em torno de 50% ou mais, né? Essa é que é a ideal, mas a gente vê que nessa época do ano
o centro do Brasil, o sudeste do Brasil, se comporta com umidade sempre na faixa dos 30%, né? E quando está mais seca, essa umidade cai valores abaixo de 20%, como tem caído ontem, né? Na faixa de 10% a 15%, né? Hoje, a previsão é que a umidade mais baixa vai ficar nessa área aqui de novo, né? Entre Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul e área do Goiás com Tocantins na faixa também de 10% a 15%. A gente pode ver essa previsão aqui. Eu vou aqui chamar essa previsão no outro mapa aqui. Para hoje a gente vai ver essa umidade, quanto deve chegar hoje à tarde. Eu vou chamar a parte central do Brasil aqui. Mas com esse impedimento, com esse bloqueio atmosférico, essa questão da umidade tende a piorar, então, Assis. Essa questão da umidade com o impedimento, como é que você falou aí? Com o bloqueio, né? Essa questão da umidade tende a piorar, então. Tende a piorar. Isso aqui é a previsão para hoje à tarde, ó. Toda essa área branca, cinza, ela desce aqui do Mato Grosso, desce aqui do sudoeste do Tocantins, toda a parte oeste do Goiás, pega aqui a parte noroeste de São Paulo, pega Mato Grosso do Sul e pega um pedaço aqui do Paraná, parte oeste do Paraná, tá vendo? Uhum. A umidade deve ficar entre 10%, 15% e 20%, entendeu? O mais alto em torno de 20%. As áreas mais brancas de 10% a 15%. Aqui no Paraná fica mais ou menos em torno dos 20%. Então veja que cai a umidade em grande parte do Brasil devido àquele bloqueio, faz com que haja um predomínio da massa quente e seca sobre a parte central do Brasil. Muito bem. Bom, vamos entender como é que a chuva vai se comportar, então, como é que as massas, a frente fria vai se comportar, Assis? Depois a gente mostra o bloqueio na sequência, pode ser? Agora vamos ver a frente fria, vamos ver em relação à chuva, né? Isso, vamos ver em relação à chuva. Em relação à chuva. Eu vou mudar aqui agora para a parte sul do Brasil. A gente vai ver que a chuva não avança de jeito nenhum ao final dessa semana e ao longo da semana, né? E ao longo da semana a gente vai ver que não tem avanço de jeito nenhum em relação à precipitação. Eita, precipitação 24 horas. Então, aqui a chuva para hoje, no decorrer do dia até hoje à noite, né? Está concentrada entre a parte sul do Rio Grande do Sul, centro, chega aqui na parte central do centro do Rio Grande do Sul, ó, ali mais ou menos na região de Santa Maria, por ali assim, chega até Porto Alegre. Metade sul do Rio Grande do Sul tem até chuva boa, né? Aqui no sul do Rio Grande do Sul já choveu algo de 50 a 70 milímetros, né? Algumas áreas já choveu nessa faixa, né? De ontem até hoje. E a previsão de chover mais ainda, né? Mas isso aqui é a previsão para até hoje à noite, a gente vê que ela dá um avançozinho, chega no centro do Rio Grande do Sul. Oeste, parte oeste, mas aqui não chega na parte, por exemplo, na região de Santa Rosa, Santo Ângelo, não chega a chuva, né? E não chega na serra. Quando a gente vai mais para frente, então para amanhã, ela permanece um pouco aqui na parte central, né? Vai diminuindo, aí para amanhã à noite, aí ela já diminui bastante, aí volta de novo para a parte sul do estado, né? Aumentando um pouquinho. Aí no domingo, aí já intensifica aqui na parte sul do estado de novo, ó, parte sul do Rio Grande do Sul. Já é uma outra frente fria? É a outra frente fria que chega. Já chega outra. Aqui a gente vê que ela enfraquece, né? Ó. E ela praticamente enfraquece, né, de amanhã para domingo, ó. Ela enfraquece, depois vai chegando a outra aqui, ó. Vai chegando a outra e vai intensificando aqui entre o Uruguai com o Rio Grande do Sul. Mas também não avança, né? Não avança. Aí fica na parte norte do Rio Grande do Sul, ó. Então fica estacionário na parte sul do Rio Grande do Sul, ali, norte do Uruguai com o sul do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vai para segunda-feira, permanece ainda na mesma posição aqui na segunda-feira, né? Permanece na mesma posição, às vezes enfraquece, fortalece de novo quando chega à tarde. Aí na terça-feira
intensifica de novo, né? Desde ali da Argentina com o Uruguai, aumenta muito a precipitação, né? Passando pelo extremo sul do Rio Grande do Sul, na terça, aí na quarta-feira, de novo, Interessante é que ela não avança, né, Assis? não avança, mas o vento vai empurrando ela de oeste para leste, vai empurrando para o oceano, tá vendo? A gente vê, Vamos entender o que significa esse bloqueio atmosférico, por eu vou, essa frente fria não consegue avançar? exato, depois vamos mostrar os ventos lá em cima, porque que ela não consegue avançar. Então a gente vê aqui, ó, que aí o vento empurra para o oceano de novo, né? Vai para o oceano, ó, entendeu? Até a frente fria ir embora, né? Até a frente fria ir embora. Mas o que é isso aqui? Então vamos mudar aqui agora, vamos ver o que é que está acontecendo, que está fazendo com que haja essa condição dessa chuva nessa situação, né? Vamos mudar aqui para o vento para a gente ver aqui. Vamos mudar o vento, vou colocar aqui toda a América do Sul para a gente ver melhor o que está acontecendo. Então, hoje, a posição desses ventos, essa faixa toda em amarelo aqui, laranja, toda em laranja e laranja escuro, são chamados ventos fortes nos altos níveis da atmosfera, em torno de 12 mil metros de altitude, né? Esses ventos são chamadas correntes de jatos. Esse nome desses ventos foi dado na época da Segunda Guerra Mundial. E tinha as correntes de jato, esses ventos que tem o domínio sobre todo o tempo e o clima na Terra, né? Quando ele muda de posição, e muda de direção, eles dizem, aí embaixo eu vou mudar a situação do tempo e do clima também. Então, eles que têm o predomínio e o domínio sobre o tempo e o clima na Terra, esses ventos. Então, vê que a posição dele está de oeste para leste, passando aqui em cima do Rio Grande do Sul, com o centro da Argentina e Uruguai. Esses ventos mais fortes é essa área em laranja escuro. Quando a gente vai para amanhã, ele aumenta mais um pouco aqui, mas também na mesma posição, passando quase aqui em cima do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Depois para segunda-feira, aliás, amanhã à noite, a mesma posição também, ele intensifica mais ainda, ó, na mesma posição, e aqui ao norte a gente vê uma circulação dos ventos anti-horário, né, porque está predominando uma condição de tempo estável sobre essa região, né? E quando a gente vai mais para frente, ele praticamente fica também sempre na mesma condição, nessa posição quase de oeste, noroeste para leste, passando entre Rio Grande do Sul com Uruguai. Isso chega a ser o bloqueio já acontecendo? Esse é o bloqueio acontecendo. Isso aqui para segunda-feira, e se a gente for para sexta-feira, ele também permanece na mesma situação. Ó. Então é um bloqueio que deve durar bastante aí, Assis. Então a gente vê que daqui uma semana não vai mudar a situação aqui entre do que está acontecendo, né, com a região sul e a parte central do Brasil, né? Então até uma semana não mostra mudança na posição de tempo e na variação do clima com relação entre a região sul, sudeste e central do Brasil. E daí quando a gente olha aquele mapa de mais longo prazo, a gente percebe que vai além de uma semana, né? A condição fica muito parecida para pelo menos 15 dias, Assis. Então, quando a gente vem para esse mapa aqui, né, a gente vê que a parte aqui está toda a condição sem chuva, né, durante aqui até a primeira semana de setembro, até o dia 4, a chuva concentrada aqui que a gente viu dia a dia entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, ela um pouco aqui para norte e no leste do Rio Grande do Sul, né, depois que aquele sistema vai empurrar a outra frente fria para o oceano, pega o leste aqui do Rio Grande do Sul, porém não avança para pegar nem Santa Catarina nem Rio Grande do Sul, pega apenas a parte leste de Santa Catarina, né? Depois a outra que vem, novamente ele avança aqui um pouco, né? Pegando Santa Catarina, ó. Mas não avança para norte de jeito nenhum, ou seja, não passa do Rio Grande do Sul, o mais tardar vai chegar ali no leste de Santa Catarina e talvez não pegue nem o sul do Paraná ainda, né? Talvez não pegue nem o sul do Paraná. Isso aqui já pegando a segunda semana de setembro, né? Vamos ver se depois da segunda, lá para a segunda semana de setembro, vamos ver se isso aqui dá condição de evoluir um pouco mais para norte, né? Para ver se avança um pouco mais para norte. Mas pelo menos nos próximos 10, 15 dias aí,
temos a certeza de um bloqueio atmosférico atuando, certo? Exatamente. Pelo menos nos próximos 15 dias está mostrando aí esse bloqueio ainda atuando, que não está rompendo ainda, né? Vamos ver quando é que ele vai romper. É necessário uma frente fria bem ativa para romper e avançar pelo interior do continente, né? Muito bem. E por Esse enquanto primeira- essa frente fria mais forte não está no outra, radar outra, ainda. outra coisa interessante, Alex, que Ah, nesse primeiro mapa aqui, a gente vê que a chuva tem dado uma descidazinha mais de norte, mais para sul, né? ah, Ou seja, quando começa a haver muito bloqueio assim, muitas vezes a chuva começa, vamos dizer assim, a avançar lá de norte, descendo mais para sul, pegando a parte central do Brasil, para dar uma, como fosse uma equilibrada, né? interação daqui do norte com o que vem do sul, para ver se quebra, né? Aham. Esse avançozinho aqui para sul, ó, mas no segundo mapa ele já recua. É verdade, hein? Já recua. Então, isso aqui tem acontecido agora durante os últimos 2 dias, 3 dias, né? Que a chuva já tem acontecido aqui na parte central do Pará, aqui no sul do Amazonas, está acontecendo chuva, né? Para esses dias agora. E pegando, às vezes, até ali o noroeste do Mato Grosso, alguns pontos isolados no noroeste do Mato Grosso, de maneira isolada, né? Mas a gente está vendo que vai ser passageiro, porque isso aqui já vai voltar. Só deve acontecer isso, deve estar acontecendo isso para esse final de semana, o início da próxima semana, depois já volta de novo, né? Está recuando, voltando mais para norte. Muito bem. Então, Assis, eu acho que a manchete é que um bloqueio atmosférico vai impedir o avanço das frentes frias, que vão conseguir atuar no máximo ali na metade sul do Rio Grande do Sul, e com isso aumenta a secura, aumentam as temperaturas, enfim, uma condição bastante seca, principalmente na primeira quinzena de setembro, para boa parte do Brasil central, certo? Exatamente, principalmente esse predomínio agora durante a primeira para a segunda semana de setembro, né? Acontecendo isso, temperaturas elevadas, passando de 40 graus entre Tocantins, Mato Grosso do Sul, chegando valores aí acima de 40 graus e também baixa umidade do ar, né? Abaixo de 15%, em torno dos 15%. Muito bem. São essas as condições, então, e obviamente a gente vai atualizando todas as possíveis mudanças. Afinal de contas, o clima são fatores da própria natureza aí que resultam, né, nas condições climáticas aí. Qualquer mudança pode alterar também o que a gente está falando agora, mas até onde a gente consegue enxergar, a situação é essa, e esse predomínio desse bloqueio atmosférico deve ser longo aí, pelo menos 10, 15 dias de atuação do bloqueio, e evitando, portanto, a entrada de frentes frias e de chuvas, a ocorrência de chuvas ao longo do continente. Assis, por enquanto, Alex, meu caro, muito obrigado. Quer complementar com alguma Alex, coisa? outra coisa interessante, e tem Ah, uma parte também até bom, né? Vamos dizer assim, né? ah, E essa chuva concentrada mais na parte sul do Rio Grande do Sul ah. e vem trazer um benefício, porque lá, como a gente tinha falado na segunda-feira, né, que aquela região já estava mais de 25 dias sem chuva, né? Tem chovido muito no Rio Grande do Sul, porém o extremo sul sem chuva, né? Então agora vai dar uma compensada para a parte sul do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Agora eu estava esquecendo de uma coisa, Cis, tem um desafio aí, né? Porque quando existe esse confronto entre a frente fria com esse bloqueio quente das temperaturas aí, tem risco de granizo, tem risco Assim é. de ventos fortes, não é Esqueci de isso? falar, exatamente. A gente tinha falado antes, né? Isso aí traz também a condição, a gente vai ter a condição de granizo esse final de semana até ao longo do início da próxima semana, condições de queda de granizo ali entre o sul do Rio Grande do Sul e a parte central do Rio Grande do Sul, né? De maneira isolada, mas pode ter granizo, vamos dizer assim, bem considerável, né? É justamente por esse encontro, né, Cis, da Exatamente frente por esse fria. ponto, porque o bloqueio, o ar quente mais ao norte, né? E quando vem uma frente fria chegando ali com um ar frio mais ao sul, e bloqueia e faz com que haja um maior contraste de temperatura com condições de convecções, vendavais, ventos fortes e aí queda de granizo também. Muito bem, então ficou alerta também, principalmente para essas regiões que estão nesse encontro aí entre temperaturas muito altas e a chegada de frente fria, situação exige aí um pouquinho mais de atenção.
De qualquer forma, a gente agradece, viu, Assis? Obrigado pela participação, pelos alertas. E semana que vem a gente volta atualizando aí as informações do clima e do tempo. Ok, Alex, obrigado a você também. Um bom final de semana para todos. Valeu, Assis. Bom final de semana aí. Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, lembrando que os detalhes, né, o acompanhamento mais regional do seu município, da sua região, você consegue no site do INMET, que é o www.inmet.gov.br. O INMET é INMET, de Instituto de Meteorologia, Instituto Nacional de Meteorologia. Então, acessa lá e entenda como vai ser o clima, mais especificamente aí para a sua região, para o seu município, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.